Guilherme Melo Ferraz de Siqueira. Apesar do professor, a proibição kantiana de conhecer a coisa em si tem ligação com o conceito da bifurcação e a ideia da qualidade primária e secundária da matéria, como se verifica em Newton e Galileu, sem sombra de dúvida. O Kant aprofundou esta bifurcação, as qualidades primárias e secundárias. Né? Ele chegou ao ponto, vamos dizer, de dividir o mundo entre o que nós conhecemos e o real. O real está sempre fora daquilo que nós conhecemos. Existe, no máximo, uma analogia, uma coisa parecida, o que nós imaginamos. E existe, vamos dizer, a certeza da universalidade daquilo que nós estamos dizendo. Ou seja, eu digo uma tremenda besteira, eu digo, isso aqui não conheci com nada real, mas é universal. Ou seja, você não busca mais a verdade, mas busca a universalidade. A universalidade da estupidez, obviamente. Quer dizer, olha, tem muitos filósofos que eu parei de respeitar. Kant é um deles. Você imagina, eu com 20 e tantos anos lendo Kant, né? Ficava espantado com aquilo, me achava um coitado, porque dava tanto trabalho para entender aquilo, levava 3 horas para entender cada página. Né? À medida que eu fui entendendo, eu falei, mas era só isso que tinha para entender? Né? Tem filósofos que não te decepcionam. Leibniz não te decepciona jamais, mesmo quando ele está errado. A coisa vale a pena. Santo Tomás de Aquino não te decepciona jamais. Não é isso? Duns Scotus, então, nem se fala. Hugo São Vitor, nem se fala. Não é isso? O Louis Lavelle não te decepciona. Né? Tem muitos assim. Mas tem outros que você vê, eles realmente dão com treta. Agora, pensa assim. Das pessoas importantes, pessoas que têm poder, que têm influência, quantas são honestas? É a maioria? Você acha possível? Não, então entre os filósofos também. A maioria é trapaceiro, prepare-se. Né? E quando você descobre um que é honesto, pô, você dá graças a Deus. Gustavo Amaral de Moraes. Professor Lama, por que o ensino da medicina não é facilitado assim como o senhor faz com a filosofia? Não conhece nenhum professor médico que pretende quebrar a bolha dos médicos? Olha, bicho. O falecido professor Carlos da Silva Lacaz pensava isso aí. Então ele escreveu um livro de 1000 páginas, né? Doenças iatrogênicas, doenças criadas pela medicina. E ele era secretário da Saúde em São Paulo. E foi professor da faculdade da USP. Né? É um grande professor, um grande médico, um grande pensador. Infelizmente já falecido, e escrever aquele livro deu tanto trabalho para ele que escreveu o livro e morreu. Rafael Badotti. No livro Arquipélago Gulag, o autor compara a tortura do regime soviético com a tortura ocorrendo na Inquisição. Essa seria a demonstração do que a Maria Elvira Baré fala no seu livro Imperiofobia e Lenda Negra, sem sombra de dúvida. Mas você veja, o que o Solzhenitsyn sabia de Inquisição nos anos 30, 40 da União Soviética? Nada, absolutamente nada. Você vê aqui, o verdadeiro estudo da Inquisição começa justamente nos anos 40, no Ocidente. Então, pela primeira vez, alguns historiadores tiveram acesso aos autos dos processos inquisitoriais. Veja o cara escrevendo sobre Inquisição há 5 séculos. A primeira vez, vamos ler os processos. Bastou ler o processo e viu que você estava enganado em praticamente tudo. A primeira coisa, você descobriu que os inquisidores eram pessoas extremamente criteriosas, de jamais acusar um inocente, jamais acusar um sujeito sem dar a ele todas as possibilidades de se explicar. Porque dizer, olha, não basta o sujeito ser... até a expressão, existe a heresia material e heresia formal. A heresia material é aquela que é uma heresia, mas o sujeito não teve intuito herético. Só se tiver intuito herético, bom, então é formalmente uma heresia. Se só teve heresia material, você explica para o cara e manda ele para casa consertar o negócio. Não acontece mais nada, tá certo? E heresia formal, você só pode condenar o sujeito se ele não desistir dela de jeito nenhum. Né? Bom, isso entre outras coisas. Né? Os famosos aparelhos de tortura da Inquisição jamais existiram. Isso foi um cara que escreveu em 1540 e pouco, um suíço, inventou tudo isto. E esse livro foi copiado durante séculos. Até hoje é copiado, até hoje aparece. Esqueci o nome do cara. Né? Mas tem um vídeo
do professor Henry Kamen, é um historiador judeu, que escreveu um livro excelente sobre a Inquisição Espanhola. E eles, olha, quando nós fomos examinar os atos do processo, não tinha nada daquilo, era outro negócio completamente diferente. Mas, entre a ciência histórica profissional e a história que se passa, que se transmite nas escolinhas, nos livros populares, na mídia e no cinema, a distância é imensurável. Não é isso? Quer dizer, quando vão corrigir a versão popular? Eu acho que nunca. Não é isso? E o Solzhenitsyn, na União Soviética naquela época, no máximo ele teve acesso à visão popular. Quer dizer, quantos livros profissionais sobre a Inquisição ele leu? Nenhum. Se você pegar, por exemplo, o livro do nosso Alexandre Herculano sobre a Inquisição, o livro está todo errado. É um clássico da língua portuguesa? É. Mas Alexandre Herculano nunca leu um processo inquisitorial. Então, como é que ele pode escrever a história de um tribunal sem ler os processos que passaram para ler? Eu não sei como é que ele fez. Pegou algum autor inglês, americano, copiou. O inglês americano chutou. O Nome da Rosa. Sem contar coisa como O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é o livro mais absurdo que eu vi na minha vida. Porque os caras, diz que os caras estavam procurando a segunda parte da poética de Aristóteles, que diz proibia a comédia. Mas como que eles podiam, em 1200, 1300, como é que eles podiam estar procurando a segunda parte da poética, se a poética só foi descoberta em 1548, 200 anos depois? A primeira parte, a tal primeira parte, e a segunda nunca se soube nada. Como é que você vai procurar a segunda parte de uma coisa que você não sabe da existência da primeira parte? Claro que é uma gozação. Esse Humberto Eco, esse é um charlatão vigarista pra caralho. É tão vigarista que ele ensina você a fazer tese universitária enganando o professor, porra. O livro dele, Como se faz uma tese, é enganação pura. E ele ensina a fazer enganação. Quer dizer, ele não é tão desonesto assim, né? Ele é que nem o filme que viu outro dia, O Ladrão Honesto. Né? É um filme com o Liam Neeson, O Ladrão Honesto. É o Humberto Eco. Bom, aqui, Eduardo Salles da Costa. Professor, como vai o projeto da Disputácia? Ainda vai mal, porque eu tenho muita coisa para terminar antes disso. Esse ano eu tenho que produzir os 3 ou 4 livros baseados nos meus cursos. Cada um desses leva alguns meses. O negócio está ruim, viu? Você veja, se você pegar o Noam Chomsky tem uma equipe de 20 redatores, né? Tudo que ele fala vira livro no dia seguinte, né? Eu não tenho isso, gente. Eu tenho aqui esta amiga queridíssima que está me ajudando, né? Que é a Mariana, e olha lá, não temos mais ninguém. O pessoal, às vezes, quando faz transcrição, as transcrições saem horríveis, não é por nada. Não. Eu agradeço que faça transcrição, lógico, pelo menos tem alguma, mas elas saem horríveis porque o pessoal não sabe assim, onde vai um ponto, onde vai uma vírgula, onde começa, onde termina a frase. Né? Veja, na fala oral brasileira, a fala oral é muito informal demais. Isso é assim em toda parte, não é toda parte no Brasil, aqui não é assim. Né? Aqui você, claro, encontra conversa informal, conversa de moleque, né? Se você vai em certos bairros onde o pessoal está lá cheirando coca, é assim. Mas a conversa normal aqui, se pega um mostra, dá para você transcrever a conversa com ponto e vírgula, tudo certinho. Mas a fala brasileira ela é muito informal demais. E quando você tenta ser formal, sai pedante, não sai normal. Veja, eu consegui escrever de uma maneira que chega a ser elegante sem ser pedante. Você não sabe o trabalho que isso me deu. Anos estudando e treinando. Eu consegui fazer isso. Mas eu não consigo fazer isso passando do oral para o escrito. Tem que pensar a coisa já escrita. É difícil, gente. A vida é dura mesmo. Tá bom? Então, por hoje é só. Não esqueça do meu curso, né? Ciência Política, Saber, Prever e Poder. Tá bom? Até lá, muito obrigado.